Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, finalmente sextou. Final de semana tranquilinho, um Atlético virtualmente classificado no Campeonato Paranaense. Acho que a gente vai ter muitas possibilidades de falar sobre outros temas, a não ser que não seja o jogo contra o Foz do Iguaçu, né? Esse jogo aí, realmente eu acho que a gente tá muito bem garantido. Então chega mais, vamos trocar uma ideia, porque o Atlético retoma de forma mais concreta possível a busca por um zagueiro e esse zagueiro parece estar muito bem definido. Esse zagueiro parece ser Kaká, jogador do Corinthians, jogador que já passou pelo Atlético, jogador que conta com uma reprovação enorme por parte da torcida do Furacão. Tem muita gente que não quer que o Kaká seja esse nome para zagueiro de jeito nenhum, mas no final das contas, aparentemente, pela parte do Atlético, vai ser o Kaká. O Atlético está insistindo basicamente durante toda a janela no Kaká. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que pode dar certo, mas eu acho que a gente precisa pontuar situações muito importantes. Eu acho que o atleticano, ele não vai se contentar com o Kaká. O Kaká não é o zagueiro dos sonhos do atleticano. E acho que em nenhum momento vai ser. Porque eu acho que o Kaká ele chega com algo que pesa muito pro atleticano, que é a crítica que vem da outra torcida. Uma crítica que vem pronta, independente se o jogador vai desempenhar ou não vai desempenhar. O Kaká é o zagueiro perfeito? Não é. Mas acho que nesse momento, a necessidade que o Atlético tem de um zagueiro, o Kaká ele agrega nas possibilidades que a gente tem pro setor. O Atlético ele precisa de qualquer maneira, volto a repetir aqui, de qualquer maneira reforçar sua zaga. E mediante as opções que a gente tem, Marcão, Abraão, próprio Aguirre, eu acho que o Kaká é uma adição considerável. É uma adição considerável. Lembrando, o Kaká queria ficar. Não deixaram o cara ficar, mas que o Kaká queria ficar, o Kaká queria ficar. Lá em 2023 para 2024. Aí fizeram questão de trazer o Matheus Gamarra, que o Gamarra, no final das contas, a gente viu como o Gamarra não deu nem um pouco certo. E a gente sentiu falta desse zagueiro um pouco mais firme ao longo de 2024 como um todo. E sendo bem sincero, assim, agora começando a falar mais tecnicamente sobre o jogador, porque eu acho que muita gente acaba ficando se perguntando, né? Pô, por que o Atlético tá trazendo o Kaká? E a primeira percepção que eu trago pra vocês é que o Kaká ele é um ótimo coadjuvante para a zaga do Atlético. Ah, mas o Atlético tá trazendo um zagueiro pra ser coadjuvante? No final das contas, sim. E eu acho que isso é uma ótima notícia. Porque no final das contas, esse zagueiro ele tá chegando pra ser coadjuvante porque a gente tem dois zagueiros de muita qualidade. E aí eu tô falando tanto do Arthur quanto do Carlos Teran. Dois zagueiros de uma capacidade técnica, de posição física, de boa saída de bola. Então, pra mim, o Kaká vai permitir que o Teran seja zagueiro central. Ou seja, bata de frente com os atacantes, centroavantes adversários. Isso vai ser muito proveitoso pro Teran conseguir usar a força física dele para tentar anular os atacantes com mais poder de fogo ali. A gente viu como, por exemplo, o Borré fez o Aguirre sofrer no primeiro jogo. Acho que o Teran não teria sofrido tanto se fosse ele ali marcando o Aguirre diretamente. E eu acho que permite que o Arthur tenha uma saída de bola um pouco melhor, conduzir a bola um pouco mais no meio campo. O Kaká ele libera o Arthur fazer essa saída de bola mais qualificada porque é um zagueiro muito bom na recuperação. Então, se o Arthur avança, se as linhas do Atlético avançam, o Atlético perde a bola e tem que correr para trás. O Kaká é disparado a opção de zagueiro mais veloz para fazer essa corrida para trás. Então, deixa o Arthur avançar, deixa o Arthur ganhar campo, deixa o Arthur se estabilizar no campo de ataque do adversário. É mais um organizador. Ainda mais em um sistema, em um setor que a gente tem um jogador a menos que é o meio campo, a gente só vem jogando com dois. Participação do Arthur é muito importante, participação do Esquivel é muito importante. E você ter esse jogador que corre muito bem para trás é fundamental. E talvez seja essa a principal característica do Kaká, que eu acho que chega e soma consideravelmente. A explosão física para controlar transições. E não vamos fantasiar que a gente não sofreu horrores com transições na temporada passada.
Um zagueiro que tenha mais capacidade de disputar na corrida com o atacante adversário e ganhar essa disputa, cara, pro Atlético é de um peso enorme. Porque não permite que a gente sofra no cenário defensivo que a gente é mais vulnerável. Estruturadinho ali, é difícil superar o Atlético. Mas com o campo aberto, o Atlético sofre muito e eu acho que traz um zagueiro de boa velocidade nesse sentido. Então, pra mim, o Kaká é um zagueiro que faz sentido pro Atlético. Ah, mas o Kaká não é um zagueiro dos sonhos. E eu acho que ele não pode nem deve, se chegar ao Atlético, ser responsabilizado por causa disso. O torcedor do Atlético tem que entender que um zagueiro de elite hoje no futebol brasileiro é inviável pro Atlético. Então a gente vai ter que buscar na prateleira dos contestados. E desculpa, o Kaká está nessa prateleira dos contestados. E o Kaká vai ter muito trabalho para tirar essa alcunha de contestado dentro do marketing ali dele, da imagem que ele passa. Mas, sendo bem sincero, eu acho que é um bom reforço. Eu traria mais um zagueiro. Eu acho que vai faltar para a posição ainda. Se a gente for levar em consideração pelo menos 6 zagueiros, eu acho que mais um seria super prudente. Já que não conseguiu trazer um muito acima da média, que traga mais um mediano, assim como o Kaká, para ser mais uma vez, como eu disse, esse coadjuvante no setor do Furacão. E assim, que ele consiga se impor, que ele consiga fazer um pouco o que ele fez na primeira passagem, sabe? O Kaká na primeira passagem eu não considero que foi mal. Sendo bem sincero com vocês, pra mim viveu um momento ali que poucos jogadores conseguiram viver com a camisa do Atlético. Em questão de zagueiro, poucos nas últimas temporadas, de marcação firme, rápido, em posição. É que o time foi desmoronando, ele foi junto, mas zero considera a passagem do Kaká como uma passagem ruim. Ainda tem um plus, né, pra gente falar sobre o Kaká. O plus do Kaká é que a gente tá falando de um jogador que tem um jogo aéreo muito bom, né? O jogo aéreo do Kaká é um ponto, pô, extremamente positivo pra gente levar em consideração como algo que soma ao pacote Kaká, né? O Atlético é um time que nas últimas temporadas vem sofrendo muito pra fazer esse jogo aéreo ser um jogo aéreo minimamente efetivo. Vem sofrendo muito pra fazer esse jogo aéreo ser minimamente capaz de gerar perigo pro gol adversário. E agora eu acho que pelo menos 50% a gente tem com o zagueiro com essa boa capacidade. Tanto do jogo aéreo lá na frente, quanto do jogo aéreo lá atrás também. Que é outro problema que o Atlético sofre bastante. A gente falou da transição, mas o jogo aéreo defensivo do Atlético também é uma questão. Não tem como negar que é uma questão. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Não é o nome dos sonhos, mas é um nome. É inegavelmente um nome.